Mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Renato Soares e esta sexta-feira temos connosco o Pedro Jorge da Cunha, diretor adjunto de informação do 00, para analisar o sorteio da Liga dos Campeões e também da Liga Europa e, claro, analisar a sorte que calhou aos clubes portugueses. Pedro, começo por te perguntar, Benfica-Real Madrid, segundo round, o que é que podemos esperar? De facto, depois de tantos anos, mais de 60, a aguardar um confronto entre estes dois monstros sagrados do futebol europeu, agora num curto espaço de tempo, um mês e pouco, vamos ter três vezes Benfica-Real Madrid. Renato, eu depois daquilo que vi no Estado da Luz na passada quarta-feira exatamente, coloco aqui uma percentagem muito alta para o Benfica nesta eliminatória. Claro que, se quisermos ver o copo um bocadinho meio vazio, o Real Madrid vai de sobreaviso, vai espicaçado, vai querer vingar-se deste falhanço que teve no Estado da Luz, mas também é verdade, falando apenas sobre futebol, eu acredito mais naquilo que vejo do que em ciências ocultas. O Real Madrid é uma equipa com muitas limitações. Tem muitos craques de bola no pé, mas depois tem um comportamento organizacional, principalmente em termos defensivos. E o Álvaro Arbeloa diz mesmo que não quer que os três homens da frente defendam. E isso faz com que as equipas tenham muito espaço para explorar, principalmente uma boa equipa como o Benfica, com bons executantes, consegue fazê-lo e fê-lo muito bem neste primeiro round contra o Real Madrid. Tu perguntas-me agora, o round 2 e o round 3, o que é que nós podemos esperar? Olha, eu disse isto no Ataque Rápido, onde tu estavas também, e a verdade, isto parece muito simples, mas talvez faça algum sentido. A partir do momento que o José Mourinho percebeu, e ele sabe muito mais de futebol do que todos nós juntos, de futebol e de gestão de balneário, mas a partir do momento que o José Mourinho conseguiu encaixar as peças certas nos lugares corretos, o Benfica começou a jogar muito mais futebol. Deixou de ser uma equipa apenas pragmática, que especulava com o jogo, e começou a pressionar muito mais alto, a explorar muito melhor os corredores, a ter o jogador certo na posição 10, ter o Leandro Barreiro ou ter o Sudakov não é a mesma coisa, reabilitou o Sheldrop, que ainda contra o Real Madrid marca 2 golos. Portanto, o Benfica, nesta altura, vive aqui um bocadinho num estado, diria, paradoxal. Porquê? Porque a verdade é que a época, aparentemente, está condenada ao fracasso em termos de troféus. Está muito longe no campeonato, perdeu a Taça de Portugal, a Taça da Liga e a Liga dos Campeões, obviamente, é um objetivo quase utópico. Mas, por outro lado, eu tenho identificado aqui uma evolução muito grande do futebol pedido pelo José Mourinho aos seus jogadores. O Benfica que eu vejo hoje jogar nada tem a ver com aquele que estava em campo em dezembro, é uma equipa muito mais afirmativa. Ou seja, se o José Mourinho conseguir transportar este lado bom de evolução do Benfica para esta eliminatória contra o Real Madrid, apostando de forma clara nestes dois jogos e se calhar fazendo uma gestão um bocadinho mais de músculos, de pernas e de nomes no campeonato, eu acho que o Benfica parte para esta eliminatória com algumas possibilidades de seguir em frente. Para acabar só esta primeira pergunta, Renato. O Real Madrid tem sido, esta época, uma desilusão, para quem olha para o Real Madrid como um dos grandes amantes do futebol europeu, das noites europeias. 15 troféus da Champions no seu museu, sendo que desses 15, 5 foram obtidos nos últimos 10 anos. Isto aqui é impressionante, de facto, é um monstro conquistador. Mas depois olhamos para esta equipa do Real Madrid e eu escrevi uma coisa no Twitter, quase como de... também aqui para estimular a discussão. Twitter não, X, como é que é? X, peço desculpa. E depois houve aqui alguma discórdia. A discussão foi boa, mesmo aqui na redação, algumas pessoas a concordarem mais, outras a discordarem, mas eu gosto muito disto. No livro que dá o golo a São Trubin, ao herói Trubin, um momento épico, maravilhoso, acima disto não há nada, como diz o Luís Freitas Lobo. O Real Madrid já está com 9 jogadores em campo, portanto menos 2, com as expulsões do Asensio e do Rodrigo, e eu percebo que se o Real Madrid empatasse, conseguiria ficar no top 8 e, portanto, percebo até que o Arbeloa tenha deixado o Mbappé e o Vinícius numa posição não defensiva daquele livro. De qualquer maneira, portanto, estamos a falar de 9 jogadores, excluindo estes 2, há mais 7, 6 jogadores de campo e o guarda-redes. E se nós observarmos o posicionamento dos 6 jogadores que ficam a defender o livro do Benfica, aquilo é um caos
completo. Ou seja, mesmo no risco, que eu percebo que naquele momento havia ali uma pequena possibilidade do Real Madrid marcar no contra-ataque porque o Trubin estava fora da baliza, mesmo no risco tem de haver alguma ordem. E os 6 jogadores que estão a defender o livro do Benfica estão completamente desordenados em campo. Está um a fazer uma barreira que é completamente inútil ali, e depois há mais 5 jogadores que estão à frente de todos os jogadores do Benfica, e há 4 jogadores do Benfica nas costas de todos eles completamente soltos. A probabilidade de dar golo ali era muito alta para o Benfica. Agora, obviamente, de ser o Trubin a marcar tornou tudo isto ainda mais mágico, não é? Pedro, já tocaste ao de leve neste tópico. O histórico entre Benfica e Real Madrid não é vasto, temos que recuar aqui aos anos 60, mas o que é que nos diz o histórico de confrontos entre estes dois gigantes? Confesso que coloquei esta segunda questão aqui entre nós porque gostaria muito de sublinhar a entrevista que tu fizeste ao António Simões, a meias com o Rui Miguel Tovar, que foi publicada também esta semana, terça-feira, julgo eu. Terça ou quarta? Terça-feira, julgo eu. Porque ele fala muito sobre esta primeira final de 1962, do 5-3 para o Benfica contra o Real Madrid. É o primeiro jogo oficial entre os dois clubes. E o António Simões conta histórias maravilhosas desta final de 62, e eu sugiro mesmo que as pessoas leiam. Ainda está na primeira página, na homepage, está na nossa rúbrica Barrilete Cósmico. E o António Simões, aos 82 anos, Renato? 82 anos, continua a ser uma pessoa com uma lucidez extraordinária, um contador de histórias maravilhoso. Eu confesso que há uns anos escrevi um artigo de opinião em defesa de António Simões, na altura, porque ele tinha sido injustamente criticado pelo antigo presidente do Benfica, o Sr. Vieira. E o António Simões, sem me conhecer de lado nenhum, teve a amabilidade de me telefonar, agradecer aquelas palavras, e eu faço questão de dizê-lo publicamente porque acho que isto demonstra o tipo de pessoa com que estamos a lidar. O António Simões é um cavalheiro, é provavelmente juntamente com o José Augusto, um bocadinho depois também mais abaixo, o Chauan será o maior benfiquista vivo, e merece sem dúvida que a sua entrevista no 00 seja lida e relida porque toca em muitos pontos. Além dessa final de 62, que eu estava agora aqui a recuperar, 5-3 para o Sport Lisboa Benfica contra o Real Madrid, depois os clubes defrontaram-se nos quartos de final da Taça dos Campeões Europeus em 1965, com uma goleada na Luz 5-1 para o Benfica, com golos de, repara bem na qualidade desta gente, José Augusto, António Simões, Mário Coluna e um bis de Eusébio. Estamos aqui a falar da crème de la crème. E depois, na segunda mão, em Madrid, 2-1 para o Real Madrid. O Benfica seguiu em frente para as meias finais da Taça dos Campeões Europeus. Depois de 1965, tivemos de esperar 61 anos até este Benfica 4, Real Madrid 2, e agora vamos ter mais 2 jogos entre estes dois gigantes europeus. Vamos olhar para o outro lado da segunda circular, para os oitavos. O que é que já sabe o Sporting de Rui Borges? Renato, portanto, hoje, para quem não acompanhou o sorteio, hoje o que foi sorteado foi o play-off da Liga dos Campeões, que colocou aqui 8 jogos já definidos. Além do Benfica Real Madrid, há o Bodo Glimt Inter, Mónaco PSG, duelo francês, Karabag Newcastle, Galatasaray Juventus, Clube Bruges Atlético de Madrid, Borussia Dortmund Atalanta e Olympiacos Leverkusen. O que é que podemos dizer em relação ao Sporting? Portanto, o vencedor do Benfica Real Madrid ou o vencedor do Bodo Glimt Inter vai defrontar nos oitavos de final ou o Sporting ou o Manchester City. Portanto, o Sporting jogará contra ou o Benfica ou o Real Madrid, ou o Bodo Glimt ou o Inter. Portanto, houve aqui um afunilamento, digamos assim, das possibilidades, embora não seja ainda muito claro aquilo que pode acontecer aos Leões. A verdade é que pode haver já um Benfica Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões, não deixaria de ser bonito. Nós preferíamos que fosse na final, naturalmente, para ter um vencedor português. Portanto, se o Benfica passar o Real Madrid, ou apanha o Sporting ou o Manchester City. E o mesmo pode ser dito ao Sporting, portanto, apanhará o Benfica ou o Real Madrid ou o Bodo Glimt Inter. Aqui já agora aproveito para elogiar a evolução inacreditável deste Bodo Glimt. Eu recordo-me perfeitamente quando o Futebol Clube Porto foi lá jogar para a Liga Europa, na altura, que perde 3-1, se não estou enganado. Toda a gente considerou aquela derrota um escândalo,
porque nós de facto nunca tínhamos visto nada do Bodo Glimt e pensávamos que era uma equipa quase amadora, mas a verdade é que o projeto é muito interessante e aqui está ele a lutar contra o Inter Milão pela passagem aos oitavos de final da Champions. Viramos agora agulhas para a outra competição. Que cenário é que pode esperar o Futebol Clube do Porto na Liga Europa? Desculpa interromper-te, falta só dizer que o sorteio para os oitavos de final, portanto depois destes 2 jogos, será realizado a 27 de fevereiro. A 27 de fevereiro teremos aqui informações mais concretas. E o Benfica Real Madrid vai ser realizado 3 dias depois do Benfica ir jogar aos Açores. Depois recebe o Aves, acredito que será um jogo mesmo para José Mourinho gerir. Depois, 3 dias depois vai a Madrid e 4 dias depois desloca-se também a Barcelos. Portanto, aqui 2 jogos de exigência máxima, com o calendário já apertado. Respondendo à tua questão agora, Liga Europa. Desculpa, Renato, tínhamos esquecido desta parte. Ora bem, o Porto ou o Braga estão, felizmente para as 2 equipas, diretamente qualificados para os oitavos de final, e o que ficamos hoje a saber é que os adversários do Porto e do Braga vão sair de 2 jogos: Ludogorets Ferencváros ou Celtic Stuttgart. Qual é que é a boa notícia aqui? Celtic e Stuttgart parecem ser destes 4 clubes os mais difíceis, mais exigentes, e vão defrontar-se já no play-off, portanto apenas um deles vai seguir em frente e apenas um deles vai apanhar ou o Porto ou o Braga a seguir. Muito rapidamente, Renato, vale a pena dizer que o Celtic está a fazer uma época muito estranha. Começou com um treinador, socorreu-se depois do histórico Martin O'Neill, que já está com 73 anos e aparentemente era um treinador interino, queria ali assegurar alguns jogos. Foi contratado um treinador francês que durou apenas 8 jogos, foi agora demitido, agora há alguns jogos demitido, e o Celtic, que está outra vez a ser treinado pelo Martin O'Neill. Eu já acredito que o Martin O'Neill, que estava descansadinho da sua reforma, já vai mesmo até ao final da temporada. O Celtic está no 3º lugar na Liga Escocesa, o que é péssimo para este clube. Em relação ao Stuttgart, que tem o português Tiago Tomás, por exemplo, que tem feito a carreira na Bundesliga depois de sair do Sporting, está no 5º lugar da Bundesliga, parece uma equipa competitiva, forte. Diria que destes 4 adversários possíveis para Porto ou Braga, é até a equipa mais exigente das 4. Ludogorets tem o português Diniz Almeida, 30 anos, já a fazer a 3ª temporada no clube. No início da temporada o treinador era o Rui Mota, português, acabou por sair em novembro. E o Ferencváros tem como grande curiosidade ser treinado pelo histórico Robbie Keane, avançado irlandês de boas memórias. Portanto, ou o Celtic ou o Stuttgart, ou o Ludogorets ou o Ferencváros sairão ao Porto e ao Braga. Já agora, Pedro, para falar aqui um bocadinho também do Sporting Clube Braga, o que é que podemos dizer da participação europeia dos minhotos? Ponto número 1, o Sporting de Braga fez uma campanha muito boa na Liga Europa. O cenário é muito parecido com o do Porto, portanto não há muito a acrescentar aqui. Ou o Porto ou o Braga apanham um daqueles 4 adversários, mas eu quis deixar esta última pergunta para o Sporting de Braga, porque nós temos a tendência, às vezes, infeliz, de falarmos apenas dos 3 grandes, e neste caso o Sporting de Braga fez uma campanha meritória. Aliás, diria que durante algum tempo o trabalho do Carlos Vicens teve mais projeção nos palcos europeus do que na Liga Portuguesa, naquela fase mais atribulada de início da temporada. E não fosse este último empate em casa do Go Ahead Eagles, adoro este nome, na cidade de Deventer, o Sporting de Braga tinha ficado até à frente do Futebol Clube Porto nesta fase de Liga. Portanto, um sublinhado, acima de tudo, de elogio para a participação e crescimento do Sporting Braga neste patamar europeu, que tem sido muito importante para Portugal finalmente deixar para trás os Países Baixos no ranking da UEFA. Obrigado, Pedro. Obrigado por terem assistido. Não se esqueçam que o tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas de podcast e que hoje temos bastante conteúdo para ser consumido no 00, começando pela entrevista exclusiva a Fábio Vieira, a primeira vez que o médio fala desde a saída do Futebol Clube do Porto. Temos ainda uma reportagem intitulada de Regresso ao Dragão, onde acompanhamos o regresso de um senhor com deficiência visual ao Estádio do Dragão. Um episódio do Canto do Futebol Clube do Porto, onde vai ser naturalmente discutida toda a atualidade do universo azul e branco. E para terminar, um novo episódio do Mercado Flash com todas as novidades do mercado de transferências.